Agora na tribuna, liderança do Partido Modernizador do Empresariado Brasileiro, o deputado João Pedro Marinho Júnior. Primeiramente, saudar a todos, saudar meus colegas de plenário, saudar o presidente Rodrigo Maia. Presidente, venho aqui hoje na condição de líder do meu partido, Partido Modernizador do Empresariado Brasileiro, falar sobre aquilo que é uma necessidade para lá de urgente, para que o povo brasileiro siga adiante, o crescimento econômico seja retomado e a geração de empregos volte a existir. Vou falar, presidente, sobre a necessidade de revogação da Lei Áurea. Sim, a Lei Áurea, aquela que supostamente extinguiu a escravidão. Chegou a hora da gente falar sobre isso, uma lei que é tão antiga, uma lei de mais de 110 anos, uma lei que ainda é do período da Princesa Isabel, uma lei que é do tempo do Império Brasileiro. Presidente, sem sombra de dúvidas, e gosto de me dirigir à população, a realidade do mercado de trabalho mudou muito e hoje não existe qualquer necessidade da existência desse tipo de regra. É algo defasado, algo que está nos colocando para trás em competição com outros países. Desde já quero dizer que eu tenho absoluta certeza que muitas corporações, muitos sindicatos, muitos movimentos talvez se oponham ao que eu estou dizendo, mas eles se opõem porque eles querem, na verdade, preservar os privilégios deles. Eu quero dizer, e agora olho para a câmera, dizer claramente para o povo brasileiro, sobretudo para os mais de 13 milhões de desempregados, que é com esse que eu quero falar, quero dizer que essa medida é para que o nosso país volte a ter oportunidade, para que o povo brasileiro volte a ter esperança, para que o crescimento econômico possa ser retomado. O empresariado hoje não tem condições de arcar com todos esses requisitos, todas essas leis que engessam, que dificultam. O empresariado hoje está levando o Brasil nas costas. E com a revogação desse tipo de lei atrasada, de muito tempo atrás, a gente certamente vai conseguir criar condições ideais para retomar geração de emprego, geração de renda e sair dessa crise. Por enquanto, mas é por enquanto, essa proposta de revogação da Lei Áurea é apenas uma brincadeira. Mas se cochilar vira realidade, né? Porém, vocês já repararam que argumentos muito semelhantes a esses que a gente apresentou são utilizados para defender a retirada e impedir a conquista de novos direitos por parte dos trabalhadores? A necessidade de adequar as relações trabalhistas às realidades do presente. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda e comendo sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. E tem 15 minutos para o almoço. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, é a bola da vez. Olha eles aí. Eles, sim, os mesmos que disseram que era razoável uma jornada de trabalho de 80 horas semanais e que dizem que a reforma trabalhista, que acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados, vai gerar empregos. É uma argumentação que... A reforma trabalhista foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana. E o que pode mudar, ou na verdade, piorar na tua vida? Tua não, né? Na minha também, que eu também trabalho. Um dos pontos é que aquilo que é negociado numa convenção coletiva entre sindicato e os patrões vale mais do que aquilo que é legislado, do que as leis trabalhistas que a gente tem hoje. Tá, mas e daí? E daí é o seguinte, se tu não tem um sindicato forte para te representar, os patrões eles vão oferecer o que eles bem entenderem e o sindicato vai se ver coagido a aceitar. Onde não tem pleno emprego e a correlação de força é totalmente desfavorável aos trabalhadores, é um ataque brutal, porque os trabalhadores certamente vão ter que abrir mão de direitos para manter o seu emprego. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes. Parece algo bom, né? Parece. Só que esse período de 3 vezes vai ter que ser determinado em acordo com o patrão, para ver o que é melhor, digamos assim, para vocês dois. Ou seja, melhor para ele. Pelo menos um desses períodos vai ter que ter, no mínimo, 15 dias e qualquer um desses períodos vai ter que ter, no mínimo, 5 dias. Mas se você sonhava com uma linda viagem pela Europa de 25 dias que você economizou a vida inteira, dê adeus a ela. Ações judiciais. Seu direito de recorrer à Justiça do Trabalho, ele foi cerceado. A partir de agora, quando tu ingressar com uma ação, um processo na Justiça do Trabalho contra o teu empregador atual ou algum anterior, tu vai ter que arcar com todos os custos do processo caso tu perca.
essa ação. Ou seja, botei o meu antigo patrão na justiça, mas ele ganhou, então vou ter que pagar até advogado para ele. O trabalhador vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Trabalhadoras grávidas. Com a reforma trabalhista, passou a ser permitido que mulheres grávidas trabalhem em locais insalubres. Mulheres grávidas trabalhem em locais insalubres. Mulheres grávidas trabalhem local insalubre. Mas afinal, por que isso tudo está acontecendo? Por que os nossos legisladores, os nossos deputados não estão interessados no bem-estar do povo brasileiro? Porque eles estão ao lado dos grandes empresários, que são os maiores interessados em toda essa mudança das leis. E é preciso elucidar uma coisinha. Essa história de que precarizar as condições de trabalho, de que retirar direitos gera emprego, isso é mentira. Para ficar num exemplo aqui do nosso país, anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso, FHC, arroxo salarial, retirada de direitos trabalhistas e, pasmem vocês, o desemprego para dar os números. Em 2002, último ano do Fernando Henrique na presidência, o Brasil estava com desemprego de mais de 12%. Mesmo depois de todo o arroxo, toda a retirada de direitos, os empregos não foram criados. E a história que eles contavam era essa mesma que estão contando hoje em dia. Em 2014, o Brasil atingiu o seu menor nível de desemprego em toda a história, menos de 5%. E sabe quem é que estava lá, de pé, firme e forte, ao lado dos trabalhadores brasileiros? A CLT. Muito trabalhador comprou o discurso da Globo que o impeachment era para acabar com a corrupção, que as reformas eram modernização, que a CLT era arcaica. Agora, quando viram de fato os projetos que estão sendo aprovados, as pessoas acordaram e viram que iam ficar sem carteira assinada, sem direitos, o emprego precarizado e sem direito a aposentar. Esperamos que agora continue na rua para derrotar o Temer, o Congresso Nacional e essas reformas que retiram os nossos direitos.